Quando foi no domingo à noite, a gente tinha ido até num culto. E saindo de lá eu comecei a sentir uma dor estranha na perna esquerda. Uma dor, aquilo foi apertando, aquela dor foi aumentando. E aí durante a madrugada eu já não conseguia mais andar. Eu não nasci num berço evangélico, a minha família sempre foi de outra igreja, mas também não praticava, era assim, totalmente esporádico. Na minha rua, tinha várias amigas, né? E tinha uma amiga que era evangélica, um dia ela me convidou. Ela falou, vamos num culto, um devocional que tem para adolescentes e tal. Na época eu tinha uns 12, 13 anos. Eu falei, vamos. E lá eu senti algo diferente com Deus, eu senti a presença dele. Sim, me converti, me aceitei a Jesus naquela tarde. E a partir daí, né, passei a frequentar essa igreja evangélica. E aí eu, por estar sozinha, muito nova, não ter ainda aquela maturidade espiritual, aquela coisa de você acaba eu acabei me influenciando por conta de não ter, sabe, uma pessoa junto comigo. Isso acabou me desanimando e eu me afastei, né, da igreja, acabei parando de ir, né. Meu pai sempre foi muito liberal com essa questão de namoro e tal. Claro, ele queria saber com quem eu estava me envolvendo, mas ele não era rígido tal com relação a isso. Então eu acabei me envolvendo com pessoas assim que totalmente assim fora, né, dos caminhos do Senhor, pessoas que se envolviam com drogas ou pessoas que não queriam, né, saber de nenhum tipo de compromisso com Deus. Então esse período até acho que perto dos meus 20 anos foi assim. Foi me envolvendo com pessoas que estavam totalmente fora dos caminhos do Senhor. E, consequentemente, eu também fiquei assim. E por um bom tempo, sabe, eu orava assim e eu orava totalmente errado, sabe? Eu falava para Deus, não, Deus, eu quero isso, eu quero assim. Né? Eu falava para Deus que eu queria que Ele fizesse do meu jeito, sabe? Mas depois de um certo tempo, eu creio que foi o Espírito Santo mesmo que foi colocando isso no meu coração. Não, você tem que mudar a sua oração, não é isso que eu quero para você, não é isso que eu quero para sua vida. E aí eu comecei a orar de maneira diferente, mesmo estando distante da igreja, mesmo estando fora, né, dos caminhos, eu tinha assim um temor, né? Eu sentia falta da presença de Deus e às vezes eu falava, Senhor, eu quero estar com alguém que seja teu servo, que esteja nos teus caminhos, e eu quero ter compromisso com o Senhor, eu quero trabalhar na tua obra. Eu sempre tive o desejo de trabalhar na obra, de servir a Deus de alguma forma. E aí passou-se 2 anos e eu resolvi dar um basta, né, num relacionamento que eu tinha, que eu via que aquilo já não me fazia feliz, eu já não tinha mais sentimento, nada. Eu falei, não, agora eu vou viver uma vida diferente. E aí, a partir desse momento, eu e o Matheus, a gente se reencontrou, né, e aí no momento em que a gente começou a conversar e ele contou que o pai dele era pastor, parece que aquilo falou assim, nossa, é ele. Não, é ele que é o plano de Deus na minha vida, é ele. Foi aí quando eu tive uma enfermidade, né, eu comecei a passar mal, senti uma dor no peito, uma coisa totalmente assim, não conseguia comer, não conseguia respirar direito. E durante uma semana fiz consulta em médico, exames e não dava nada. Isso passou uma semana. Quando foi no domingo à noite, a gente tinha ido até num culto e saindo de lá eu comecei a sentir uma dor estranha na perna esquerda. Uma dor, aquilo foi apertando, aquela dor foi aumentando. E aí durante a madrugada eu já não conseguia mais andar, já assim gemendo, gritando de dor mesmo. E na segunda-feira eu tinha uma consulta, né? E a hora que eu levantei para tomar um banho, para ir na consulta, eu olhei a minha perna e vi que estava toda inchada, toda roxa, e eu já deduzi, falei, não, eu acho que isso aqui é uma trombose. Aí eu fui no médico, cheguei lá, o médico me atendeu, eu cheguei chorando lá, assim, desesperada. Um momento assim que eu vi que eu não era nada, que eu não era ninguém, entendeu? Que ou alguém vê o que está acontecendo aqui ou eu vou morrer, entendeu? Porque eu precisava de ajuda mesmo naquele momento. E aí o médico falou, não, eu vou te internar. Aí me internou, fez os exames e tal e detectou que eu estava mesmo com essa trombose e a embolia pulmonar. Né? Eu tinha tido esses 2 problemas. E eu precisei ficar 10 dias internada. E somente uma noite a minha mãe pôde ficar comigo. Né?
Aí as outras noites eu fiquei sozinha. E foi nesse momento, nesses 9 dias, em que passou um filme na minha cabeça e eu vi, sabe, que eu precisava ter um compromisso com Deus, sabe, que eu entendi, falei, não, eu não tô aqui nesse mundo à toa. Deus não me fez à toa para viver uma vida do jeito que eu quero. Deus me fez com propósito e eu preciso cumprir aquilo que Deus tem na minha vida. Durante esse tempo da enfermidade, né, eu fiquei pensando muito, né, seria de mim, se eu ia me recuperar, se eu ia ficar com alguma sequela, porque os médicos falavam que tinha sequela, que poderia voltar aquilo, que eu vi casos de pessoas que teve novamente ou engravidou e teve novamente. Praticamente o meu tratamento terminou e a gente se casou, né, eu e o Matheus. Durante 4 anos a gente casado, sem tomar nenhum tipo de cuidado, porque eu não podia tomar nenhum remédio, né, hormônio, assim, por conta do histórico, né, da trombose. E cheguei a participar de campanhas na igreja e foi aí que a gente descobriu que eu estava grávida depois de 4 anos, né? A Lívia veio logo depois de 10 meses, aí resolvemos encerrar a fábrica. Tudo foi assim, coisas que Deus fez na minha vida e na vida do Matheus, né? Então eu entendo assim que o nosso casamento, a nossa vida com Deus era um propósito dele. Uma vez também, a gente estava num culto de jovens e veio um pregador e veio me falar que me via na frente de jovens. E passou-se um tempo, a gente trabalhando na obra, como sempre, eu já fui diaconisa, o Matheus já foi diácono, já trabalhamos em tudo, muita coisa já fizemos. Aí o pastor, né, nos colocou para dirigir congregação. Então a gente falou assim, poxa, mas não era com jovem, né? Como assim? Não estamos entendendo esse negócio. E dirigimos 2 congregações, até que o pastor veio e falou, não, agora vocês vão estar na frente da juventude. Hoje, o maior desejo meu é ver mais jovens se rendendo aos pés de Jesus. Então, quando eu vejo um jovem chegando na igreja, aquilo me alegra. Eu estive por um tempo, né, afastada, voltei para a igreja, mas eu não estava enraizada em Jesus. Essa questão da raiz, né, da árvore crescer e da fruta é isso, ela precisa estar enraizada. E para estar enraizada, você tem que viver, você tem que falar assim, não, Jesus, você é o ar que eu respiro, sem você eu não sou nada. E é através disso que eu tenho o desejo de falar dele para as pessoas, de que as pessoas conheçam e entendam o que é isso. Colocar na mente, no coração das pessoas que não basta você só estar na igreja, você só frequentar a igreja. Não, você tem que ser igreja, você tem que ter um compromisso com Deus, um compromisso com as coisas de Deus. E é aí que a gente vai ganhar alma e o reino vai crescer e, né, e vamos dar frutos.